Boa noite, irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para fazer esta live com o título Palavra Viva. Já de antemão queremos agradecer ao apoio do pastor Roberto, que tem nos concedido esta graça, esta oportunidade. Que Deus venha abençoar ricamente o nosso pastor. Queremos também agradecer que o nosso evangelista, o presbítero melhor dizendo, o presbítero Gilberto, que nesta noite era para estar aqui conosco, mas por motivo de força maior ele não pôde estar, mas numa próxima oportunidade eu creio que ele estará conosco. E hoje está conosco nosso querido pastor Mário. Pastor Mário, salve nossos amados ouvintes nessa noite. Amém. É um prazer estarmos aqui e eu quero deixar minha saudação a todos os irmãos da igreja As Maravilhas de Jesus. Quero pedir para você que participe, amém? Tudo aquilo que nós aprendemos não ocupa lugar, mas serve para nós como experiência, principalmente quando se trata da palavra de Deus, amém? Amém. Isso mesmo, né? Compartilhe com seu irmão, com seus amigos, com seus parentes, porque sempre é bom aprender a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Antes de nós continuarmos, vamos fazer uma oração? Vamos. Então nos leva a Deus em oração. Glorioso Deus e Pai Celestial, mediante a sua graça, bondade e misericórdia, nos encontramos aqui nesta noite, ó Deus de poder e misericórdia, para fazer mais esse trabalho nesta noite, Senhor. Usa poderosamente o teu Filho, meu Pai amado, nas tuas mãos de teu poder e misericórdia, e abençoa todos aqueles, Senhor, que vai ouvir nesta noite, Pai amado, Senhor. Ó Deus, nos corações nesta noite, Senhor, que haja, Senhor, o impacto da Tua palavra, o poder do Teu Espírito Santo venha trazer graça, venha trazer alívio, venha trazer alento, Senhor, venha trazer saúde, venha trazer graça, Pai, esperança e fé, Senhor, em Teu nome precioso, Senhor, nós te pedimos, Pai, sim, Jesus querido, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Hoje nós queremos falar um pouco sobre... Semana passada, os irmãos lembram que nós trouxemos alguma coisa sobre justificação pela fé, né? E nessa noite nós queremos continuar o próximo passo, que é a santificação pela fé, ou a santidade. O que é, aleluia, a santificação? E nesta noite nós vamos ter por texto base o livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 11 a 23. O pastor Mário estará lendo para nós este versículo. Romanos, capítulo 6, e o versículo, melhor dizendo, 16 a 23. 11. Pode ser. Amém? Se encontra essa palavra desta noite no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: assim também vós considerai vós como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reinei, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, nem tampouco apresentai o vosso membro ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai a vosso Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecamos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para que obedeceis, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que foste entregue.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o versículo 18, irmão. Diz, aqui está, irmão, louvado seja Deus. E liberado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste o vosso membro para servir a imundícia e a maldade, para a maldade assim apresentai agora o vosso membro para servir a justiça, para a santificação. Louvado seja Deus, porque quando eres servo do pecado, estáveis livre da justiça, e que o fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais, porque assim dela é a morte. Mas agora, liberto do pecado, é feito servo de Deus, e tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Sérgio, o que me chamou aqui, né, Sérgio? É que é o versículo 14, né, Sérgio? Que nós estávamos debaixo do pecado, fazendo a vontade das obras da carne, né? Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos deu a graça e nos libertou. Verdade. Amém? Verdade. Verdade. E é maravilhoso, né, meus irmãos? É maravilhoso. Então, na continuação, né? Hoje nós queremos falar um pouco sobre esta nova virtude, essa nova etapa na vida do cristão. Glória. A primeira etapa é a justificação. Nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas nós não podemos simplesmente parar. Nós precisamos continuar, porque há uma outra etapa para prosseguir. E esta segunda etapa, Paulo está dizendo aqui ao livro de Romanos, aqui no versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nós agora aceitamos o Senhor Jesus, mas Deus, Ele quer separação. O Senhor agora, Ele não deseja mais que nós sejamos como antes. O Senhor quer que nós sejamos transformados. A palavra conversão, convertido, quer dizer que você ia por um caminho, mas quando você se converte ao Evangelho, quando você se converte a Cristo, você muda de direção. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que há dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Quando você não conhece a Cristo, você não conhece o Evangelho, você não conhece a palavra de Deus, ou conhece ela superficialmente falando, conhece um pouco, conhece de vez em quando, mas não conhece o Deus da palavra, não conhece o Salvador, então você caminha, mesmo sem saber muitas vezes da ignorância, mas caminha no caminho largo. Por quê? Porque justamente nós estávamos fazendo, como disse o pastor, a vontade da carne. Nós estávamos caminhando na direção contrária à vontade de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos introduzidos neste caminho estreito. Mas este caminho estreito, para você caminhar, existe algumas regras. Deus exige de cada um de nós alguma coisa. Por quê? Porque o preço foi pago, o maior preço, o preço pela nossa salvação, Jesus levou lá na cruz. Jesus derramou o seu sangue e nós fomos comprados. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto nós estivermos neste corpo mortal, nós temos algo para fazer para o Senhor. Então o Senhor exige de nós separação. Nós precisamos ser separados. Nós não podemos ter a mesma conduta que o mundo tem. Nós não podemos ter a mesma conduta que o ímpio tem. Nós não podemos falar as mesmas palavras que o ímpio fala. Nós não podemos ter as mesmas atitudes que o mundo tem. Nós não podemos concordar com as coisas erradas, com as coisas que o mundo oferece.
Então a palavra de Deus nos diz, então, aqui no livro de Romanos, que nós morremos para o pecado e agora nós vivemos para Deus, nós vivemos para Cristo. Mas isto é um processo, a santificação, a separação é um processo, e nós vamos falar um pouquinho nesta noite, porque é um assunto muito longo e maravilhoso, mas nós queremos falar um pouquinho o que é separação, o que o Senhor deseja de mim e de você nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra santidade ou santificação é uma das características básicas de Deus. Em referência a Deus, a palavra significa perfeição e pureza absoluta. Somente Deus é santo em si mesmo. Mas quando a palavra é aplicada a pessoas ou objetos, se refere àquilo que foi separado ou colocado à parte para Deus. Ou seja, pastor Mário, eu creio que é como um copo. Como é esse copo aqui? Quando nós viemos para Jesus, nós estamos tudo sujo. Nós aceitamos o Senhor Jesus, os nossos pecados foram perdoados, mas ainda nós estamos sujos. Ainda nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser lavados, nós precisamos sermos santificados. Para quê? Para que o Senhor possa derramar do seu Espírito e que nós possamos ser usados. Você não vai colocar a água limpa num copo sujo. Você não vai usar um prato sujo para colocar uma comida. Você não vai usar um vaso sujo. Não. Você primeiro vai limpar, você vai lavar, vai deixar ele bonitinho, para depois você usar. E assim é Deus. Deus não vai te usar de qualquer maneira. Deus não vai nos usar de qualquer maneira. Mas isso é uma etapa. Deus vai nos purificando, vai nos limpando através do quê? Através da palavra. É a palavra que nos ensina, é a doutrina na igreja que vai nos forjando, que vai nos moldando. Tem pessoas que dizem que não aceitam a doutrina da igreja a qual congrega, mas se ela é bíblica, se ela vem da palavra de Deus, por que não segui-la? É verdade. Por que não segui-la? Se ela nos traz benefícios, se ela nos faz sermos pessoas melhores, cidadãos melhores, por que não segui-la? Se ela nos aproxima mais perto de Deus. Não é verdade, pastor Mário? Na verdade, Jesus disse para Nicodemos, olha, Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Porque quando nós é como se fosse um copo jogado lá no terreiro, ali está todo tipo de sujeira. Aí aquele copo, alguém vai lá e pega aquele copo, lava aquele copo, coloca ele em cima da mesa, o copo está pronto para ser usado. Se aquele copo ali ficar parado, vai voltar novamente a sujeira. Então assim é nós aceitamos Jesus, chama-se a justificação, Nós estamos cansados daquele mundo de pecado, aquelas coisas, renunciamos o mundo e chegamos para Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Entramos num processo de santificação, que é a oração, o jejum, a consagração, a purificação, renunciando tudo aquilo que estava em nós, no homem velho. Agora somos um homem, uma nova criatura, em busca do quê? Do Espírito Santo, que nos santifica de toda a maldade. Amém? Aleluia, glória a Deus. É por isso que até o livro de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo aqui ele diz, no capítulo 8, versículo 1, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, maravilha. Mas só que aí o versículo ele continua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Jesus ele falou para Nicodemos, te digo uma coisa, necessário é nascer da água do Espírito. Jesus já estava mostrando que o crente tinha mais um passo. Na verdade, o crente tinha mais dois processos. Primeiro, a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo, que é o selo da promessa. Que é o selo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a santificação é a separação.
Deus não quer, como diz hoje, se pronuncia muito hoje, né? O chamado crente Raimundo, com um pé na igreja e outro pé no mundo. Serve a Deus no domingo, mas durante a semana se esquece de Deus. Pratica aquilo que Deus não se agrada. Desobedece a palavra. Muitas vezes o seu testemunho lá fora não é um bom testemunho diante das pessoas. Na igreja se porta de maneira elegante, trata bem as pessoas, mas como é a sua vida no lar? Como é a sua vida no seu trabalho? Como é a sua vida na rua? Como ele se comporta diante das outras pessoas? Como ele se comporta quando ele é convidado para uma festa entre familiares? Será que ele mantém o mesmo testemunho que ele tem na igreja em todos os lugares? Eu sempre digo assim, ó, não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço e dizendo eu sou um cristão, eu sou uma nova criatura, não. Quando Moisés desceu lá do monte, ele não falou nada, as pessoas olhavam para ele e tinha dificuldade para olhar para ele. Ele perguntou para Arão, o que está acontecendo? Que as pessoas não conseguem olhar para o meu rosto, o que está acontecendo? Arão disse, não, meu irmão, é quando você voltou lá do monte e você veio diferente, o seu cabelo está grisalho, é um brilho no seu rosto, né? O povo viu nele, então o povo tem que ver Jesus em nós, no nosso caminhar, no nosso falar. Esse é o testemunho, o testemunho nosso que vai falar por nós. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, irmãos. Eu quero que o pastor Mário também leia para nós aqui, para nós continuarmos, o Romanos capítulo 6 e o versículo de 1 a 4. Romanos 6. Veja bem, irmãos, de 1 a 4. Aleluia. Né? Que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: o que diremos, pois, se permanecemos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em nome de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, e pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitamos dos mortos, pela glória. Assim. Aqui, irmãos, olha, que maravilhoso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. É uma pergunta. Quer dizer, nós hoje, que conhecemos a palavra do Senhor, que recebemos o batismo em nome de Jesus, que fomos agraciados pelo Espírito de Deus, nós vamos continuar pecando? Nós vamos continuar falhando para quê? Para que a graça superabunde? Paulo diz, não, de maneira nenhuma, Romanos, de maneira nenhuma. Nós não podemos. Se nós já morremos para o mundo, se nós já morremos para o pecado, se nós já fomos sepultados com Cristo no batismo, na sua morte, como nós vamos continuar pecando voluntariamente? É por isso, irmão Sérgio, que lá no livros, né, me fugiu da mente agora, ali Hebreus, diz que Hebreus 7, né, 27, diz assim: não tomará o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá você como inocente, mas sim como conhecedor da verdade. Então, nós que somos batizados em nome do Senhor Jesus, nós somos conhecedores da verdade. Deus já não tem nós mais como inocente. Então a Bíblia diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Irmãos, se a verdade vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E nós somos livres. Nós somos livres. Por quê? Porque Cristo nos libertou.
Por quê? Porque Cristo nos libertou do fardo do pecado, Cristo nos libertou da acusação. O inimigo sempre nos acusava, mas agora nós somos livres, porque Cristo pagou o preço. Hoje você não precisa mais ser dominado pelo pecado. Hoje, se o pecado vem sobre você, você tem um escape. Você pode dobrar o teu joelho, você pode buscar a presença do Senhor, você pode ler a sua palavra, você tem um escape, você pode se fortalecer. Hoje você não precisa viver sob o domínio do pecado. Ah, irmão Sérgio, então quer dizer que agora nós somos santarrões, então eu não vou pecar, agora ninguém mais peca. Não, não é isso que eu estou dizendo. Falhar, todos nós falhamos. Pecar, todos nós pecamos, porque nós temos a natureza humana, nós ainda temos a natureza de Adão em nossa vida, nós somos descendentes de Adão, mas agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo, ele nos aciona, não faça isso. O Espírito Santo está do nosso lado. Quantas vezes o Espírito Santo falou para você: não vá por esse caminho, não faça desta maneira. Olha, se você fazer assim, você vai se dar mal lá na frente, vai te trazer consequências, vai te trazer sofrimento, você vai chorar, você vai padecer. Meu filho, não ande por aqui, se desvie. A Bíblia diz que é para nós se desviar do mal, é para nós cuidar, é para nós vigiar, é para nós olhar aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, porque tudo isso traz uma consequência. Tudo isso nos traz consequência. Por quê? Porque quando nós pecamos, a nossa alma se entristece. Quando nós pecamos, nós ficamos tristes. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele trabalha. Ele diz: olha, você errou, você precisa se humilhar, você precisa pedir perdão. Mas muitas vezes nós estamos errados, mas não queremos admitir. Estamos errados, esse é o nosso erro. Mas o orgulho não deixa nós termos a convicção que nós precisamos consertar. Ô Sérgio, você falou coisa conduzido pelo Espírito Santo, né? Eu quero justificar aqui, ó, um versículo aqui, ó, que eu falei aqui, ó. Está em Êxodo, capítulo de número 20, o versículo 7, que diz: não tomará o nome do seu Deus em vão, porque o dia que você tomar o nome do teu Deus, ele não terá você como inocente. Aonde é que nós tomamos o nome do Senhor? É no dia que alguém diz assim, ó: seja batizado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então essa palavra se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 7. Ou seja, a coisa mais maravilhosa, meu filho, é quando a gente se coloca na mão do Senhor e a gente é guiado por Ele. Sim. Esse dia eu ia na casa de uma pessoa e uma avó dizia para mim: não vai lá. E eu peguei, sabe? Mas não via ninguém, né? Aí cheguei ali no sinaleiro ali, você conhece bem ali? Do Itaú ali, né? Do pé ali. E era para mim pegar para a esquerda. Aí eu cheguei e peguei para a direita. Mas que negócio é esse? Eu ia lá para a casa de fulano. Como é que agora eu fui? Aí cheguei no Banco Bradesco ali, fiz a volta e entrei ali na rua do metrô. Esta pessoa mora atrás ali do metrô ali, né? Pois a voz continua dizendo: encosta esse carro e não vai lá. Encosta esse carro e não vai lá. Aleluia. E eu peguei, irmão, encostei o carro lá e parei, fiquei pensando dentro do carro: Senhor, o que está acontecendo? Aí peguei, virei o carro e vim embora para casa. Eu fui depois falar com essa pessoa, sem querer. Perguntei: escuta, tu sarou da gripe? Eu nem sabia como. Ei, irmão, nem sabia como tinha gripe. Ele é o melhor. Já pensou? Não é o Senhor nos livrando, nos guardando? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória Ele a Deus. nos guiará. Amém? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o conselho da carne, mas sim o conselho do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Então, para os cristãos nascidos de novo, a santificação significa especialmente separação. Verdade. Separação do pecado e do mundo e dedicação a Deus.
Desde que temos recebido o Espírito Santo, a nós nos é dado o poder sobre o pecado, a doença e o mal. Marcos, capítulo 16, versículos 1, Marcos 16. Pastor Roberto deixou aqui um Sim. comentáriozinho aqui. Louvado Romanos 3, 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para Marcos 16, todos, certo? para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. Aleluia. Ó, Marcos, eu vou ler aqui Marcos 16, do 15 ao 18. E diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Nós estamos falando sobre santificação, estamos falando sobre separação. Amém? Diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso se obtém só com santificação, obediência, busca, renúncia, separação. Separação. Se você ainda não recebeu algo do Senhor, talvez está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Talvez tenha algo que você precisa deixar. Talvez ainda tenha alguma coisa do velho homem, da velha mulher. Talvez tenha alguma coisa ainda que está te atrapalhando, está te embaraçando. Talvez você ainda não se entregou 100% ao Senhor. Talvez você se entregou 80%, 70%, 90%. Mas é necessário que nós nos entreguemos 100% nas mãos do Senhor. Nós estávamos comentando aqui, antes de nós entrarmos aqui na live, nós estávamos fazendo um comentário acerca da santificação, que é como uma noiva. É como uma noiva. A noiva, ela representa o seu vestido, representa o branco, representa a pureza. As noivas, o seu vestido é todo branco, a sua grinalda é branca, o seu véu é branco, ela é branca, representando a pureza. Eu te pergunto, se porventura uma noiva ela vier se sujar, se ela vier se sujar na lama, se ela pisar na lama, não vai aparecer que ela se sujou. Aquela mancha não vai aparecer. Aquela mancha vai aparecer, vai se ver de longe. Por quê? Por causa do branco, da pureza. É assim que Cristo, é assim que Jesus, Ele quer nos ver. Ele quer ver a sua noiva, a sua igreja santa, a sua igreja limpa, a sua igreja pura, não com mancha, não com ruga. Nós precisamos colocar no nosso coração que para Deus não existe meio termo. Para Deus ou é ou não é. A palavra de Deus diz que nós temos que ser separados, nós temos que ser santos, nós temos que ser um povo exclusivo. A Bíblia diz que nós somos um povo especial, nós somos um povo diferente, nós somos chamados e escolhidos para fazer a diferença, para sermos diferentes neste mundo. Nós somos chamados para representar a luz de Cristo, para que a luz de Deus possa refletir em nossas vidas e nós possamos iluminar as pessoas que estão ao nosso lado. Jesus até uma certa vez, ele colocou isso numa parábola, a parábola da candeia.
Ele disse: não se pode esconder a vela ou a luz debaixo, você não coloca debaixo do banco, mas você coloca no alpendre, na entrada da varanda da casa, para iluminar. E nós somos, Jesus disse que nós somos luz, sal da terra, luz do mundo. Olha o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. Segui a paz com todos, mas sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ou seja, sem a separação, ninguém verá o Senhor. Meu irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo nesta noite, se você está desta maneira, se você uma hora está com o pé na igreja, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor, mas de repente, noutra hora, você está fazendo as coisas do mundo, você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma postura, você precisa deixar de lado, ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Jesus, ele fez uma comparação disso, ele falou acerca da igreja de Laodiceia, ele falou que o morno ele vai vomitar. Jesus não aceita, ou seja frio ou seja quente, mas oxalá que seja quente, que você tome uma decisão de realmente se santificar, de se separar do mundo, de separar das coisas que não agradam a Deus. Busque a presença de Deus. Se tu não tem força, peça ajuda para alguém te ajudar em oração, peça ajuda para um pastor, peça ajuda para uma irmã, peça ajuda. Se você não consegue levar a tua cruz porque ela está muito pesada, se você acha, se você tem em mente que você viver dessa maneira está bom, eu quero te dizer para ti uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, para Deus não está bom não. Glória. Se para você está bom desta maneira, eu vou dizer para ti, para Deus não está bom não. Deus não te quer assim, Deus não pode te usar dessa maneira. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, mas você precisa tomar a decisão de separação, santidade. Você precisa se separar das coisas do mundo. A santificação, a santidade, ela é essencial para a salvação. O versículo que o pastor Mário leu acerca de seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, é tão forte e relevante para a salvação, quanto as palavras: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, servir Jesus é renunciar às coisas dessa terra, renunciar às coisas deste mundo, amém? E olhar só, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É isto. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos Deus em diversos lugares. Nós colocamos Deus em terceiro lugar, nós colocamos Deus em quinto lugar, nós colocamos Deus lá em último. Muitas vezes colocamos Deus até em último lugar, mas Deus não quer ser o último. Deus, ele não quer ser o terceiro. Deus, ele quer ser o primeiro no nosso coração. Deus quer ser o primeiro no nosso dia a dia. Deus quer ser o primeiro na tua vida. Deus quer ser o primeiro a dirigir os teus passos. Deus quer compartilhar os teus momentos. Deus quer estar com você em todas as horas, em todos os lugares. Mas é necessário que você renuncie. Você precisa renunciar. Você precisa se separar. Ah, então quer dizer, irmão, que eu não posso mais viver no mundo? Não é isso. Você não pode praticar as coisas que o mundo pratica.
Você não pode fazer as coisas que o mundo faz. O teu vocabulário não pode ser igual àquele vocabulário que o mundo usa. As palavras, Paulo disse, afastai-vos das palavras torpes, das palavras que não edificam, das palavras que não trazem benefício, das atitudes que envergonham o Evangelho. Quantas pessoas nos dias de hoje têm envergonhado o Evangelho? Quantos escândalos, quantos maus testemunhos. Pessoas que muitas vezes nós conhecíamos e achávamos que eram pessoas convertidas, que eram pessoas que tinham realmente mudado de vida, mas você vai ver, não mudaram, apenas colocaram uma máscara. Ali na parte ali, você que fala, seguir a paz com todo, sem a santificação, né, ninguém verá o Senhor, né? Não queremos dizer que nós vamos negar a nossa fala, que nós vamos negar a nossa comunicação com você lá fora. Sim. Não, isso não. O que acontece é o seguinte, ó, nós vamos conversar com eles vão ser os nossos amigos. E se eles sendo nossos amigos, nós vamos na igreja, ele vai conosco. Amém? Nós vamos, onde nós for, ele vai com nós, porque ele é nosso amigo. Agora, se nós formos amigo dele, aí a coisa é diferente. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem que o mundo ama. Mas se eles são nossos amigos, Sérgio, ele vai estar conosco, ouvindo a palavra, né? E Deus vai trabalhando na vida dele. Agora, se nós formos amigos dele, aí não dá certo. Uma mesma fé, um mesmo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade de separação, por quê? Porque Deus é santo. Verdade. E Deus exige que nós sejamos santos. Olha o que diz 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 15, versículo 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia! É a palavra de Deus que está dizendo que nós temos que ser separado. É a palavra de Deus que está dizendo que nós temos que ser santo. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é santo. Separado do mundo, escolhido por Deus para servir Ele. Separado, meu amado. Separado, escolhido, exclusivo, propriedade particular. Olha, o povo de Israel era a nação escolhida do Senhor. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver quantas vezes Deus se entristeceu com o seu povo. Por quê? Porque o povo caminhava e daqui a pouco se desviava. E Deus fazia com que as outras nações se levantassem para guerrear contra Israel. E o povo sofria, mas sofria pela consequência do quê? Pela consequência dos seus pecados, dos seus erros. Porque Deus não tolera o pecado e não pode tolerar, porque Deus é santo. Glória a Deus. E por isso que Jesus veio, por isso que Jesus derramou o seu sangue por mim e por você, para que nós fôssemos libertos do pecado, resgatados, redimidos. E agora que nós somos conhecedor desta palavra, conhecedor desse Jesus, conhecedor deste Evangelho, nós temos que viver uma nova vida, nós temos que ser diferente. Louvado seja Deus. Começando com o pecado de Adão e Eva, o pecado do homem separou de um Deus santo. O único modo de restaurar a comunhão original entre o homem e Deus é o homem se separar do pecado. Agora, a escolha cabe a mim e a você. Olha, Sérgio, o que diz aqui, ó, segundo 1 Coríntios, né? Capítulo 6, o versículo de número 17. Diz assim, ó: pelo que sai do meio deles e apartai vós, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Apartai-vos.
Apartai-vos, se separar. Separar do quê? Separar da idolatria, separar-se das velhas obras. Por que velhas obras? Porque antes, quando você não conhecia o Evangelho de Cristo, quando você não servia ao Senhor, pare para pensar as obras que você fazia. Tem coisas que nós fazíamos que hoje nós nos envergonhamos. É verdade. Nós nos envergonhamos. Paulo diz aqui, no capítulo de Romanos 6, que o pastor leu nesta noite, das obras que vocês faziam, que vocês agora têm até vergonha. Vocês se envergonham do seu passado. E agora nós vamos voltar a fazer as coisas que nós fazíamos antigamente, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo essa tão grande graça, conhecendo essa tão grande misericórdia, conhecendo esta tão grande salvação. Glória a Deus, é verdade. Vamos renunciar, vamos tomar a nossa cruz, vamos prosseguir a cada dia em santificação, em separação. Se nós renunciarmos e buscarmos a presença do Senhor, se nós estarmos constantemente em comunhão com Deus, Deus vai nos revestir, Deus vai nos fortalecer de tal maneira que nós vamos vencer o desejo da carne, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer. Por quê? Porque nós vamos começar a viver não pela carne, mas nós vamos começar a viver pelo Espírito. E o Espírito, ele é mais forte, mas há uma guerra, há uma batalha entre a carne e o Espírito, é dia e noite. Eu disse sábado à noite ali no Iriju, né? Como fosse uma guerra constante entre nós, como fosse dois cães, o preto e o branco. O preto representa as obras da carne, o branco representa as obras do Espírito Santo. Deus. Se você fazer as coisas terrenas, você está alimentando o preto, ele vence o branco. Mas se você buscar a presença do Senhor, você alimentará o branco, ele vencerá o preto, porque o Espírito Santo é superior a todas as obras terrenas. Amém. Amém? Glória a Deus. Ou seja, nós estávamos vendo aqui, né? Romanos aqui, capítulo de número 12, né? E o versículo 1, né? De 1 ao 3. Rogo vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu em cada. Glória a Deus. Amém? Aqui diz, não se conformeis, né, com as coisas deste mundo, porque as obras da carne são inimizade de Deus. Então é por isso que Deus nos está nos pedindo nesta noite: sede santo, porque eu sou santo. Apartai das obras terrenas, Aleluia. mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e essa outra coisa também será acrescentada. Aquela mulher ali no poço de Jacó, né? Jesus disse para aquela mulher, quando pediu água para ela, ele disse: olha, se tu conhecesse o dom de Deus e tu soubesse quem está pedindo água, você pediria água para mim, e a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Aquela mulher, sabe, ela chegou ali como fulana ali, mas quando ela encontrou Jesus, ela saiu dali como a filha de Deus, anunciando: eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. o nome do Senhor. É Irmão verdade. Israel, como é maravilhoso, irmão Israel, quando você coloca no seu coração
que você tem uma certeza que você tem Cristo no seu coração, você renuncia às coisas do mundo e procura se apresentar adiante de Deus. Aleluia. Sério? Glória. Se eu for olhar para o meu passado, Deus o livre. Paulo diz assim, ó, é bom nem vos lembrar o passado. Todos nós, né? Amém? Mas agora a Cristo como autor e consumador da vossa fé, nós alcançaremos a santificação. Amém. É? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, meus amados ouvintes nesta noite, separação, que esta palavra fique no teu coração nessa noite, que você medite, Deus te ama de tal maneira que você não pode imaginar, você não pode supor o tanto que Deus te ama. E se essa palavra nesta noite foi ministrada, é porque Deus tinha um objetivo, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas a Bíblia diz que Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade e ao arrependimento. Deus quer usar você, Deus quer te usar, Deus quer te encher do seu Espírito, da sua presença, mas para isso você precisa tomar esta decisão. Você precisa tomar a decisão. Eu quero dizer para ti, você pode pensar que estando desta maneira, servindo a Deus e servindo ao mundo está bem. Mas eu quero dizer para ti que você não vai achar em lugar nenhum meio termo. Você não vai achar em lugar nenhum na palavra de Deus uma terceira opção. Não existe terceira opção. A Bíblia, ela é enfática. A Bíblia, ela diz ou o caminho largo que conduz à perdição, ou o caminho estreito que conduz à salvação. Jesus disse: eu sou. Ele não apontou para mais ninguém. Ele não mostrou para ninguém. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz. Ele não deu oportunidade para mais ninguém. Eu sou teu Salvador. Não adianta você ficar procurando, não adianta ficar se batendo. A decisão é sua, o livre-arbítrio é teu. Mas se você quer um dia estar na glória com o Senhor Jesus, se você quer um dia passar a eternidade com Cristo, se você quer um dia ver a glória do Senhor face a face, e se você quer ouvir as mais lindas palavras que tem na Bíblia Sagrada, que é: vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se separar do pecado e do mundo. Amém. Fique com essa palavra no seu coração nessa noite. Amém? Algum recado, Diácono Israel? Tem pedido de oração da irmã Simone, do pai dela, o irmão Oswaldo, que sofreu um acidente, fez cirurgia, mas está internado, né? Ela está pedindo oração para a recuperação dele ser rápida. Vai dar tudo certo, Deus vai dar com providência. E aproveitando, a irmã Osmarina está dando testemunho que ela foi curada do Covid-19. Glória a Deus. Ela, a irmã, amém, Jesus. A irmã Áurea, sua mãe, né? Amém. E o irmão Agnello tambem, foram todos curados. Oh, glória a Deus. Aí o nosso Deus Amém. continua operando. Ele ama. Aleluia. O irmão Israel, o Sérgio está falando aqui, né? A Bíblia diz que Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Não há um outro caminho. Já pensou, irmão? Uma pessoa com uma coroa de espinhos colocado no seu cérebro, as suas mãos pregadas, os seus pés pregados. Não existe um termômetro para medir a febre que estava no corpo de Jesus ali. Mas mesmo assim,
Ele perdoou o ladrão, ele esqueceu, viu? Por amor de mim, por amor de você, ele esqueceu a sua febre, ele esqueceu a sua dor. E hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vale a pena caminhar na santificação, ter a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar então. Glória a Deus. Oração. Pastor Mário, faz a oração então nessa noite. Glorioso Deus e Pai celestial, Senhor Jesus. a graça, meu Deus, a bondade, a misericórdia, Jesus querido, Ó Deus, por causa desta pandemia que está assolando a humanidade, Jesus querido, não podemos reunir-nos, Senhor, na tua casa todos os dias, Senhor, mas através, Senhor, desta aparelho, Jesus querido, nós podemos interceder daquele que precisa de uma oração, para aquele que precisa de uma bênção nesta noite, pelo testemunho, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a aleluia, família pela da irmã irmã Áurea, Marina, aleluia, Pai, pelo Agnello, abençoa o irmão que está internado, Deus maravilhoso, o Senhor abençoa curou, o irmão Valmor, continua também, sendo amado, mesmo, Pai Senhor. legal, fez uma Tu és Deus cirurgia poderoso, nesta manhã, bendito Senhor. e eterno. Tu é o médico dos médicos, Ó Deus Senhor. maravilhoso, Estenda eterna as tuas graça. mãos de poder, Nós te estenda louvamos, as tuas Senhor mãos de Jesus. misericórdia, Nós te Senhor. agradecemos pelo Sara teu amor. todo aquele, Nós te Pai agradecemos amado, pela tua em nome de misericórdia. Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela tua bondade. Agradecemos a todos, Pai, que têm nos acompanhado nesta noite, através desta live, Senhor. Ó Deus que fica, Pai querido, em nome receba, de Jesus Pai, eu Cristo. creio que Abençoa, receberam Pastor nesta Roberto. noite Abençoa a igreja, o as toque do maravilhas teu de Jesus, Espírito Santo, Pai amado, porque pelo não é seu por poder, força, pela sua Pai, graça, não meu é Deus, por nos conceda violência, vida, mas é o nos Espírito conceda, Santo, meu meu Pai, que a saúde, convence. meu Pai amado, É o para que Espírito nós Santo possamos do Senhor. fazer a tua obra, Ó Deus anunciar, maravilhoso. Senhor, tu és o único Obrigado, Deus Jesus. verdadeiro e a vida Obrigado, eterna, não há Senhor. outro Deus além de Obrigado, ti para Senhor. nós adorarmos, Em teu Senhor, nome, mas Senhor. somente o teu nome, Sim, Senhor, Senhor, nesta somos noite gratos seja a ti, louvado, Senhor. em nome de Jesus, amém? Senhor amado. Louvado Amém. a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E na próxima segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir e Jesus não tiver voltado, estaremos aqui novamente com a palavra viva. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.